Boa noite! Sejamos todos bem-vindos nessa noite, onde estaremos reunidos para fazermos algumas reflexões em torno da mensagem do amor. Vamos ouvir um pouco dessa melodia para estabelecermos a nossa conexão mais profunda conosco, com Deus. Vamos sentir um pouco mais o ambiente da nossa casa, permitir que essa mensagem possa chegar. Eu peço permissão para chegar até o seu lar, a sua casa, o seu coração, para juntos refletirmos essa grande mensagem do amor de Jesus por todos nós e por toda a humanidade. Quem está entrando agora, seja bem-vindo, Sandra Arelião, Liana. Seja bem-vinda. Será uma noite. Iolete, olha, vocês podem dizer de onde estão falando, né? De onde estão se conectando. Uma noite de alegria, podermos falar da mensagem, da cruz, do grande amor de Jesus. Logo mais Jesus vai ressuscitar e todo esse sofrimento ele vai representar o coroamento do seu exemplo. E nós vamos pensar hoje um pouco nessa proposta dessa grande lição de amor e de humildade que ele mesmo se tornou o embaixador para nos ensinar também a caminhada diante das nossas dores, das nossas provas, dos nossos desafios. O Cristo é o nosso sol espiritual. E ele alimenta o nosso espírito desde os primórdios da gestação do nosso planeta Terra. Ele acompanha o nosso planeta, acompanha o envio dos seres missionários para ajudar a formar, a guiar e a consolidar todas as civilizações da Terra, todas as culturas da Terra. Não há um povo, não há uma cultura, não há um país que esteja fora do olhar misericordioso de Jesus. E estamos num período de preparação para uma grande renovação. O acenar dessa nova era, trazendo para nós esse grande olhar para dentro de cada um de nós. Esse olhar interior que nos mostra o papel de todas as culturas e de todas as religiões, colaborando com a evolução de todos os seres que estão aqui na Terra, se preparando para dar esse testemunho nessa hora. A história da humanidade mostra que todos nós somos necessitados de educação, que tudo é suscetível de sermos educados. A educação do pensamento, a educação da inteligência, a educação dos valores, a educação da moral, a educação da família, a educação dos relacionamentos, a educação espiritual. Estamos nessa hora para entendermos o quanto que Jesus demonstrou essa transcendência dessa relação dos poderes da terra com o poder espiritual, mostrando obediência a todo o projeto que ele trazia consigo, né? Nessa proposta de nos ensinar a sermos os filhos de Deus, amantes da verdade. O amor de Jesus veio acompanhado da verdade. E esse amor, ele nem sempre foi compreendido. Por isso que o amor também evolui. Ele está em tudo que Deus criou.
E como nós estamos na Terra em momentos de evolução diferenciada, há aqueles que entendem essa proposta do amor e conseguem caminhar com o amor de uma forma, passar por momentos desafiadores, com muita tranquilidade, com uma fé muito alicerçada, com uma fé muito consolidada, com muita confiança. Mas há aqueles também que ainda têm receio, ainda são muito tocados pelas mensagens do medo, do pânico, do desespero. Mas Jesus, nessa mensagem da cruz, muito embora a gente saiba que ele passando por todo aquele calvário, ele sabia do que lhe aguardava, porque já estava nas profecias, no anúncio de todo esse trajeto, 800 anos antes da sua chegada na Terra. E ele chega, mas chega na hora exata do testemunho, como chega na hora exata das nossas provas e dos nossos desafios. E muitas vezes nós sentimos o medo, e o medo é uma emoção natural. Mas o que nós podemos refletir em torno do medo no dia de hoje é lembrar que esse medo não pode ser excessivo. Ele não pode nos tirar da coragem. Ele não pode nos tirar da vontade de sermos melhores, de alimentarmos a nossa fé. A natureza humana, ela também tem progredido pelos milênios afora. Nem sempre nós fomos seres capazes e receptíveis a essa verdade que vem do céu. E nada melhor do que pensarmos também nesse momento onde o mundo inteiro está sendo tocado, está sendo provocado por essa pandemia, onde o medo e o pânico está assolando muitas mentes e muitos corações, pensarmos de uma forma muito fortalecida. Nós não estamos fora do amor de Deus. O amor de Deus está acompanhando todas as nossas necessidades, está acompanhando todo esse processo, está acompanhando todo esse movimento na Terra, porque é chegada a hora de avançarmos, de alçarmos aos voos mais elevados. E como é possível alçarmos os voos mais elevados? Todas as vezes em que somos convocados a passarmos por provas coletivas, aquilo que antes era consolidado como uma grande verdade, que é uma verdade às vezes transitória, que não se sustenta dentro das leis naturais, das leis de Deus, costumes, hábitos, valores, predominância de gostos, tudo isso vai modificado dentro desses processos e dessas crises que a própria humanidade, a própria história da humanidade registra. Eu retomo aqui um tema que foi recorrente em muitas épocas da história da humanidade: as crises, as epidemias, a fome, as guerras. E em todos esses momentos, o amor de Deus acompanhou essa caminhada evolutiva da Terra e da nossa humanidade. E lembramos aqui que alguns historiadores, quando trabalharam e refletiram o século XIV, por exemplo, que foi um século de fome, foi um século de peste, foi um século de epidemia, e se pensava ali na época que seria a chegada do fim do mundo. Mas, na verdade, um mundo estava se encerrando e um novo ciclo estava sendo gestado. Um novo ciclo onde estava havendo ali o surgimento de um homem renovado. Uma fé começava a despertar no homem pós-século XIV. Uma fé capaz de enfrentar
a liberdade, uma fé capaz de enfrentar a sua própria leitura, uma fé capaz de enfrentar a ciência, a arte, e todo o desenvolvimento que foi possível se concretizar pós-crise do século XIV. Jean Delumeau, um historiador que pesquisou esse cenário desse período, ele escreve uma obra interessantíssima, bem fundamentada, historicamente falando, intitulada esse período como o outono da Idade Média ou primavera dos tempos modernos. O outono, onde as folhas caem, mas ao mesmo tempo uma primavera, logo mais está florindo algo novo que está sendo gestado. Trazendo essa experiência para os nossos dias, nós podemos pensar, trazer junto para cada um de nós. O mundo não vai acabar. As pessoas não vão morrerem coletivamente. Deus está acompanhando todo esse processo. A ciência está avançando. A responsabilidade daqueles que estão com os poderes temporários aqui na Terra estão imbuídos de assessores também da espiritualidade. E com certeza o medo, o pânico não vai tomar conta de cada um de nós, porque nós estamos tomando consciência, daí o papel da ciência, aí o papel das religiões, das doutrinas filosóficas, éticas e morais, de ajudarem o homem a avançar nesses períodos de maiores dificuldades na Terra. Lembrando, trazendo para o sofrimento de Jesus, da cruz, que Herodes participou do processo da morte, da condenação de Jesus por medo. Ele tinha medo que Jesus ameaçasse o seu poder temporal. E quantas vezes nós somos tomados por medos que são reais, medos que são criados pela nossa própria mente, medos que são transmitidos através das mídias, medos que são transmitidos pelas mentes frágeis. E aí você poderia perguntar, o que cabe a cada um de nós fazermos nesse momento, nessa hora de dor, nessa hora de prova? É uma hora que a gente precisa pensar um pouco na fé. Aí a gente poderíamos pensar assim, mas que tipo de fé seria capaz de alimentar o nosso ser, alimentar a nossa família, alimentar o nosso estado, alimentar o nosso país, as nossas relações e nos mantermos assim firmes dentro do propósito? Uma fé onde as incertezas elas se tornam menores do que a certeza de que tudo vai passar. Nós não estamos fora do amparo, do olhar dos mensageiros de Jesus. Lembrando também que lá na época do Calvário de Jesus, assim como Herodes e Pilatos se uniram, um lavou as mãos e o outro, eles estavam com o poder temporário para decidir sobre a vida de Jesus. Um lava as mãos, o outro decide, o outro condena. E nós podemos trazer essa mensagem para os nossos dias. Israel e Roma também, que não eram tão amigas, se unem para colocar Jesus como um inimigo comum. E nós poderíamos pensar, quantas vezes nós estamos nos unindo a propósitos que não são tão elevados, a pessoas que não nos engrandecem, a parcerias que geram em nós muito mais desespero, pânico, falta de amor, falta de respeito, falta de generosidade, porque não queremos assumir o papel de protagonista nessa hora que o mundo precisa de pessoas que realmente ofereçam as suas mãos em ação, ofereçam o seu conhecimento em forma de partilha, ofereçam os seus ouvidos para escutar aqueles que estão em seu derredor. E que bom a gente pensar
também na proposta que estamos vivenciando esses dias em que as igrejas cristãs comemoram o período da Semana Santa, lembrando que estamos fazendo uma celebração completamente diferente de muitas épocas que se viveram na nossa caminhada e na nossa história, nos nossos dias. Observemos que estamos todos nós fazendo dos nossos lares o nosso verdadeiro templo de oração. Estamos conversando em família, dialogando em família, orando em família, alimentando a fé um do outro. E lembremos quão importante é o papel da família nos dias de hoje. Nós não podemos mais sairmos para fazermos essa partilha em contato físico com a multidão, mas nós podemos fazer essa partilha com aqueles que estão em nosso derredor, que são aqueles que Deus escolheu para fazer parte das nossas relações afetivas mais próximas e mais profundas. Então é uma hora da gente pensar também no que essa crise está trazendo para nós, no que esses dias estão nos ensinando, no que essa cruz de Jesus que ele carrega sozinho está também nos ensinando a enfrentarmos as nossas próprias cruzes, as nossas próprias dores, os nossos próprios sacrifícios, sem o desespero. Porque no sofrimento maior de Jesus, a própria natureza, aqui na Terra, na sua experiência, aqui passando por nós, como o ser mais evoluído que a Terra já recebeu, a descida mais arrojada de luz que a Terra já recebeu, que foi a chegada de Jesus, da sua chegada à sua partida, em todos os momentos estiveram presente a presença dos anjos, dos arcanjos, dos seres de luz tutelando a sua presença na Terra. E nem por isso ele ficou isento de passar o testemunho que ele precisava dar à nossa humanidade. Ele governa o nosso planeta Terra, sempre governou e não esteve isento de passar pelas nossas provações, pela prova da própria crucificação. O que nós podemos deduzir de tudo isso? Lembremos, todas as pessoas de fé, todas as pessoas que acreditam num ser superior, todas as pessoas que manifestam na sua vida um respeito pela lei de Deus, pelas leis naturais, elas não estão isentas de passarem por momentos desafiadores, pelos vales, pelo sofrimento. Se corrermos no caminho contrário a essa hora, o que pode acontecer? Nós podemos fugir da nossa hora de contribuição. O mundo não seria, o planeta Terra não seria o que é hoje, nós não estaríamos relembrando a passagem de Jesus na Terra se ele tivesse se negado a dar o testemunho da cruz. A cruz foi o coroamento, foi a coroa de luz, a coroa do testemunho maior da sua verdadeira grandeza, da sua grandeza moral, espiritual, de tudo aquilo que nós não seríamos capazes de suportar, um ser humano comum não seria capaz de suportar. Ele suporta, sabendo que o Pai não estava em nenhum momento lhe abandonando. Muito embora na sua fragilidade ele chegue a pronunciar: Senhor, por que me abandonastes? Dentro do momento humano, do maior testemunho, ele chega a fazer essa reflexão. E nós humanos que somos,
muitas vezes nos indagamos: Senhor, por que essa prova chegou na minha casa? Por que esse filho difícil? Por que esse marido difícil? Por que essa esposa incompreensiva? Por que essa falta de dinheiro? Por que esse conflito na vida familiar, na vida do casal? Por que essa doença incurável? E são tantas dores que cada um de nós carrega, que daria um livro para se elencar só as dores e as provas que cada um de nós está assinalado para dar testemunho nessa existência. Mas o que Jesus nos convida com o seu exemplo nesse símbolo da cruz? Ele mostra para nós que nós podemos vencer todas as provas, que ele não nos deixa de amar, que o caminho que está colocado para nós precisamos caminhar por ele, né? E sempre com os pés no chão, mas a mente mais elevada, sabendo que nós não estaremos sozinhos na hora dos grandes testemunhos. Estamos vivendo uma hora de grandes testemunhos, porque a dor não está batendo na porta somente do pobre, não está batendo na porta somente do rico, não está batendo na porta somente do Piauí, somente do Brasil. Ela está batendo na porta do mundo inteiro. E dessa forma, não há como responsabilizar um povo, uma etnia, uma ideologia, uma religião, porque a humanidade é dada a buscar culpados, porque pela nossa própria incompreensão das coisas espirituais, das leis divinas, da pouca inteligência espiritual, que ainda não é tão cultivada pela coletividade, nós sempre buscamos um culpado para aquilo que é da nossa responsabilidade. E é uma hora da gente refletir: qual a minha parte? O que me cabe dentro desse processo? Jesus nos fala que ele é a paz, que ele é a vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele se denomina como a paz, a vida, o caminho, a verdade e a vida, vejamos quanta coisa nós precisamos aprender com essa simbologia da cruz. Diante das agressões, diante das injúrias, diante das calúnias, dos julgamentos que não foram sustentados pela verdade, mal intencionados, tramados, interesseiros, trapaceiros. Mas ali está a paz imorredoura. E amanhã, logo mais no domingo, a humanidade já celebrará a sua ressurreição, a sua mensagem de paz, mostrando que ele veio para o mundo, mas ele não era do mundo. E ele venceu o mundo, e nos convidando também a vivermos no mundo e não sermos do mundo, e a vencermos as nossas provas enquanto estamos com elas aqui a caminho. Lembrando do amor como princípio da vida universal, nós lembramos que o apóstolo Paulo nos afirma que Deus é amor. E Deus é amor, não é? E muitos outros profetas já falavam do amor, definindo Deus como amor. Os evangelistas também nos falam que Deus é amor. Mas se Deus é amor, qual é a decorrência desse princípio? Tudo que Deus criou, todos os seres que Deus criou, foi por amor e foi para amar. Lá dos seres inanimados, dos minerais, até o homem, em tudo há o princípio do amor. E essa hora também que nós estamos vivendo é uma hora da gente refletir esse amor transcendente de Jesus,
Esse amor que está se manifestando também na vida em família, esse amor filial, esse amor fraterno, esse amor solidário, esse amor que nós estamos educando, como eu falei lá no início da live, que tudo na natureza é suscetível de educação. E não há nada nessa terra que não esteja evoluindo dentro do processo educativo. Se desde o princípio nós estamos sendo convidados a nos educarmos, o amor também está sendo convidado a evoluir. Sair daquele amor somente, aquele amor que a gente só consegue, aquele amor egoísta que a gente só consegue amar a gente mesmo, para aprendermos a oferecer esse amor à família, oferecer aos vizinhos, oferecer aos que sofrem, aos que padecem, a sentir a dor dos animais, a sentir a dor da floresta, a sentir a dor dos rios, dos lagos, porque tudo foi criado pelo princípio do amor. Então, lembremos também que Jesus passou na Terra um tempo muito curto de evangelização. 3 anos somente, e ele em 3 anos cumpre o completo domínio, estendendo a todas as nações da terra com a sua capacidade de amar, essa lição imorredoura. Não foi pela ciência, não foi pela oratória que Jesus se imortalizou, foi pelo amor. E é pelo amor que ele tenta falar para nós nos dias de hoje. É pelo amor que ele deseja que a gente também aprenda a querer mais, a saber mais e a amar mais. Porque o nosso querer, ele também é suscetível de ser educado. Eu quero. No princípio a gente deseja querer as coisas. Quando evoluímos, nós passamos a desejar e a querer sermos, a entrarmos no padrão da essência do ser. Querermos evoluir, querermos sentir, querermos contribuir. Imagina quantas pessoas estão podendo estão contribuindo nesses dias para aliviar as dores dos irmãos que estão em situações mais delicadas que a nossa. Lembremos os médicos, lembremos os enfermeiros, os técnicos, lembremos os caminhoneiros, lembremos os taxistas, lembremos todas as profissões que não pararam porque são essenciais para a sobrevivência humana. Aí a gente poderia pensar assim, mas como é que eu posso querer algo mais elevado numa hora em que está todo mundo desesperado, está todo mundo com medo, está todo mundo entrando no pânico? Não somos todo mundo. Nós que estamos sendo alimentados pela fé, nós que estamos sendo alimentados pelo amor divino, nós sabemos que podemos querer mais, aprendermos a saber mais para poder amar mais. Porque o conhecimento, ele eleva o nosso pensamento, o conhecimento elevado. E esse conhecimento, ele está na palavra de Deus, ele está nas filosofias elevadas da terra, ele está nos poetas que ofereceram os seus canais mentais para transferir em forma de poesia pensamentos, sentimentos e emoções que nos ajudam a sentirmos momentos mais elevados no nosso viver. E nós estamos também sendo convidados a aprofundarmos a nossa relação com Deus. E aí, nesse aprofundamento dessa relação com Deus, fica muito claro que não tem uma religião perfeita, que não tem um povo eleito, que não tem uma categoria, uma raça eleita.
somos todos filhos de Deus e cada um de nós está tirando o aprendizado que se faz necessário nessa hora de grande prova coletiva, alimentando o nosso espírito com as palavras mais elevadas que estão assentadas dentro dos códigos mais antigos da terra, desde os indianos, os egípcios, os gregos, os romanos, até a chegada de Jesus na terra para codificar, para sintetizar esse código de amor que foi o seu evangelho com a sua própria chegada na terra, para deixar para nós a síntese de tudo aquilo que já estava espalhado pelo mundo através dos seus mensageiros, através do conhecimento que estava distribuído em todos os cantos e em todos os recantos da terra. Portanto, meus queridos, não é hora de desânimo, é uma hora de alimentar a luz, a fé e a esperança. E aí a gente pode pensar assim, o que nós podemos fazer, cada um de nós, em nosso recanto, em nosso lar, em nosso ambiente? Podemos cultivar a leitura da palavra divina, podemos cultivar a prece, a oração, podemos colocar uma música elevada, podemos colocar filmes que se adequem às nossas reflexões mais aprofundadas, porque uma alimentação também mais adequada, é uma hora da gente pensar e repensar o nosso ser de uma forma sistêmica, desde a nossa alimentação, a nossa indumentária, a higiene da nossa casa, o nosso trato com os vizinhos, o nosso trato com a natureza, o nosso trato com os familiares, o nosso trato com a nossa humanidade, com o nosso país. Quantos exercícios nós podemos fazer dentro de casa, a própria atividade física, né? O movimento, a meditação, a prece. Não vamos deixar o desespero tomar conta da nossa família, nem da nossa casa mental, porque quando ele encontra guarida, é difícil de remoção. Por isso, coloquemos vigia dentro dos nossos lares, vigia em nossas mentes, para confrontar todo pensamento de desespero, todo pensamento de pânico, todo pensamento de ódio, de desunião, porque isso não vai ajudar. Não ajudar nessa hora de dor, nessa hora de prova. Não basta que eu sinta lá a morte de milhões de pessoas que estão lá na Itália, nos Estados Unidos, no Piauí, em São Paulo, no Ceará, em qualquer parte do mundo. Não basta que eu sinta a dor, como é que está sendo. É preciso que eu ressignifique essa dor e pense também o que eu posso fazer para não deixar que outras pessoas adentrem nesse campo de desespero. E que a gente possa também sair dessa também com a prevenção, com os cuidados que são necessários. Cuidando também daquilo que cabe a nós, a tarefa nossa de cada dia, não é? O nosso passo a passo. É muito comum a gente responsabilizar aos governantes, às autoridades. Lembremos, eles são seres humanos, eles precisam, eles também são frágeis, eles também não têm certeza, a ciência não tem certeza, as religiões estão falando de fé porque nem tudo eles sabem do que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. E nenhum de nós sabe o que está nos aguardando daqui a uma semana, daqui a um mês, o que aguarda o Brasil daqui a um ano. Então, vamos fazer essa corrente de fé, de força, de esperança, porque tempo de crise também é tempo de confrontar as nossas certezas e criarmos uma abertura para novas verdades. Novas verdades que poderiam, como eu falei lá no princípio, que antes poderiam ser
tão refutadas por nós, mas que agora a gente pode estar mais preparado. Quantas pessoas não gostariam nem de ouvir falar em nome de Deus? Não gostariam nem de ouvir na palavra, ouvir falar na palavra fé, na palavra generosidade, na palavra religião. Eu não estou falando que religião vai salvar cada um de nós, mas todos os religiosos, todas as pessoas da ciência, todos os seres que possuem conhecimento elevado, todas as pessoas que têm uma página de conhecimento dessas verdades espirituais estão sendo convidados a aumentar essa corrente do bem, essa corrente da fé, essa corrente da esperança para o grande projeto de evolução, esse grande parto que eu não tenho dúvida, como fala lá o Jean Delumeau, um grande historiador lá da Idade Média, que ele na verdade, ele historiou a Idade Média, né? E ele nos fala também de algo que eu sempre me impressionei estudando a história da humanidade. Ele escreve uma obra, se vocês depois quiserem consultar, é uma obra muito importante, eu não vou poder me estender sobre ela, mas é a história do medo no Ocidente. Já vivemos momentos na história da humanidade de medo, de pânico. E muitas rupturas aconteceram nessa época. O imaginário das pessoas estavam para o fim do mundo, para o desespero. E o Jean Delumeau coloca, como historiador das religiões também, dialogando com a antropologia, ele nos convida também a repensar as leituras que nós podemos fazer, o papel do medo, né? E como o medo estaciona, como o medo nos tira o nosso poder de ação, o poder de atitude. As religiões estão sendo convidadas a falar de esperança e não de medo e de pânico. De medo e de pânico já se viveu na história da humanidade em outras épocas remotas. E isso aprisiona, isso tira a capacidade de ação do ser humano, porque o medo, ele não nos põe como protagonista. O medo exagerado, ele é tão impactante que ele tira de nós a nossa capacidade de uma relação mais profunda com Deus. Lembremos também que nesse momento em que a Europa vivia essa peste negra, muitos países foram atingidos, a Itália, os países asiáticos, né? E essa onda também, ela gerou um ajuste, criaram-se rupturas na história da humanidade a partir desse momento. Quantas coisas do feudalismo ao capitalismo, essa peste também contribuiu para a ruptura, inclusive, do sistema econômico, que nós não vamos falar de forma aprofundada nesse momento. Mas essa crise, que era considerada o fim do mundo, ela também serviu para um parto novo na própria economia. Huizinga, um outro historiador, John Huizinga, ele faz um estudo também sobre o outono da Idade Média, trabalhando esse século XIV como um século extremamente polêmico. Os acontecimentos que foram tratados pelo Jean Delumeau em outono da Idade Média ou primavera dos tempos modernos, como a peste, a fome, a guerra e a morte, ele coloca para nós que há uma primavera. Naquela época, havia o surgimento de uma primavera quando ele posteriormente vai estudar esse período. E essa primavera, ela se dá com o surgimento do renascimento, o surgimento das cidades, de novos padrões de civilidade, novas dinâmicas, arte, cultura, filosofias, ciência, tudo surge de forma muito mais aprofundada nessa primavera pós o outono da Idade Média. Lembremos que a cruz de Jesus,
ela representa, Jesus nos fala, ela representa uma espada. É uma espada enfiada com o punhal para baixo. Lembremos o que isso significa. Um ser de luz já refletiu sobre a cruz, falando-nos, nos ensinando a transcender com ela. Que a espada com o punhal para baixo, lembrando que toda violência precisa ser domada em nosso espírito. Quando nós somos agredidos, quando nós somos injustiçados, quando nós somos atacados na nossa honra, quantas pessoas gostariam de matar, destruir, roubar, maltratar, vingar-se? Jesus nos ensina com o símbolo da cruz que a gente pode transcender e enfiar esse punhal da bainha no chão, mostrando o exercício do nosso autoconhecimento, o exercício da humildade, o exercício do bem, o exercício do perdão. Porque Jesus trouxe para nós essa lição do perdão e foi capaz, para nos deixar esse legado, de inclusive conviver com aqueles que estavam ao seu redor, que infinitamente eram seres inferiores à sua grandeza, mas a convidá-los a participar do paraíso com ele, do seu reino de amor, mostrando que não há falta nessa terra, não há um erro que não mereça o perdão de Deus. E nos convidando também, nessa hora da paixão, nessa hora da cruz, a lembrarmos da humildade, lembrarmos do perdão, lembrarmos da prece por aqueles que nos maltratam, por aqueles que nos ofendem, por aqueles que nos prejudicam, por aqueles que não nos compreendem, por aqueles que desejam roubar a nossa vida em família, que desejam desestruturar o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio material, os pilares da nossa vida. Por que não dizer assim? Desapego. A lição também que Jesus nos mostra é a lição do desapego. A cruz é também uma hora em que ele se entrega por inteiro. E ele está nos convidando a gente a salvar aquilo que é essencial. Desapegarmos de tudo aquilo que antes nos movia de forma muito mais aprofundada e que hoje nós estamos pensando de forma muito mais profunda, pensando na nossa família, pensando na nossa saúde, pensando na cura da nossa humanidade, pensando em como... Eu acredito que todas as pessoas que têm uma fé estão perguntando: meu Deus, o que é que eu posso contribuir nos dias de hoje para oferecer a minha humanidade, a minha partilha, a minha entrega? De que maneira eu posso também passar por esse mundo e dizer que eu também fiz a minha parte? Posso não ter feito para ser aprovado com a nota 10. E não é disso que nós estamos tratando. Mas nós estamos tratando para a gente não ser o Pilatos, aquele que lava as mãos, que pode fazer tanto e não faz nada. Daquele que foi o Herodes, que estava com o poder na mão, mas preferiu seguir o caminho da ilusão. É o convite também para buscarmos a verdade. Tem uma passagem do Evangelho que eu gosto muito e ela me alimenta muito. Ela alimenta o meu espírito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus nos fala que a verdade nos liberta, ele está falando que nós precisamos alimentar a nossa confiança,
alimentar a nossa coragem, alimentar a nossa paciência, alimentar a nossa resignação e buscarmos mais e mais um diálogo mais e mais aprofundado com Ele, porque mais respostas nós teremos dentro de cada um de nós. Tudo que nós estamos recebendo, como dizem, não está dando para eu ler os comentários, mas tudo é empréstimo. Tudo é empréstimo. Quando a gente partir da terra, nós não vamos levar nada. Vamos levar o bem que a gente praticou. Tem uma frase de um ser de luz que eu gosto muito, que diz assim, que o bem é sempre o nosso advogado em qualquer parte onde nós estejamos. Onde nós estivermos, o bem que a gente praticou é sempre aquele aferidor das nossas conquistas, do lenitivo e do alívio, inclusive para as nossas súplicas. E eu posso dizer para vocês, eu vou dar o meu testemunho. Eu também já vivi a minha hora de dor, de prova. Eu vivi uma experiência na Terra que poderia se dizer de um grande desespero. Eu me vi entre o portal da vida e da morte, uma experiência de quase morte. E eu estava num grande centro, né, na época, em São Paulo, com a equipe médica de vários profissionais, tratando com os medicamentos da época, os mais, vamos dizer, os mais tops para aquele quadro que eu estava investido. Mas eu sabia dentro de mim que se eu não buscasse uma força espiritual que me alimentasse, para eu alimentar a minha mente na fé, eu não sairia daquele quadro. E eu realmente pedi a Deus mais uma oportunidade. Eu pedi a Deus a oportunidade. Os meus filhos eram muito crianças. O mais novo tinha 1 ano e meio e a mais velha tinha 5 anos. E eu vi realmente os meus filhos na orfandade. E eu pedi a Deus, Senhor, eu preciso criar os meus filhos. Me dê essa oportunidade. Mas eu me vi também assumindo um compromisso. Um compromisso de fé. Um compromisso de levar o meu testemunho onde eu pudesse falar. E é por isso que eu tenho aproveitado essas oportunidades. Já falei em muitos outros lugares. Dessas horas de prova. Que a gente precisa encontrar o propósito para aquilo que a gente veio fazer na Terra. Porque todas as vezes que a gente encontra o nosso propósito, a nossa vida vai se alinhando. E ela vai se arrumando de tal maneira que Deus é tão bom, é tão misericordioso, que nós vamos nos sentindo partícipe, mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa inferioridade, nós vamos sentindo o quanto nós somos importantes no lugar em que a gente habita, com as pessoas que a gente convive. Se a Josiane, a Joyce, a Ticiana, a Mayra, as pessoas que eu estou vendo aqui o nome, a Meire, a Iolete, e tantas pessoas que estão aí, a Thaís, que estão nos acompanhando nessa live, Netinho, se cada um cruzar os braços e deixar de cumprir a sua tarefa, a humanidade inteira vai se ressentir. A Liana Mota, a Samara, a Eliane Amorim. Então não tem como a gente dizer assim, eu sou insignificante, eu não sirvo, meu trabalho é muito pequeno, mas é dessas migalhas de luz que a gente pode ajudar a formar uma grande constelação de amor. E nós estamos realmente numa hora em que nós estamos sendo demandados a sairmos da nossa zona de conforto. Tudo aquilo que era tão importante para nós, eu tenho certeza que nós estamos revendo, inclusive, os pilares da nossa vida, revendo nossas prioridades, revendo objetivos, revendo metas, revendo
revendo relacionamentos. Quantas pessoas não estão sendo tocadas pelo amor de Deus nesse momento da quaresma, desse momento em que a humanidade, além do momento da quaresma, um chamamento coletivo para pensarmos em nós e pensarmos no próximo. Quantas coisas sairão diferentes? Ninguém mais será a mesma pessoa após essa crise. Um parto novo, um filho novo está sendo gestado nesse momento. E o que eu convido nesse momento é para a gente pensar. Quais as características importantes para uma pessoa prosperar, continuar viva, sem medo? O que eu convido nesse momento para pensar é a gente assumir a atitude de protagonista da nossa vida, buscarmos mais conhecimento, aproveitarmos esse momento para boas leituras, cursos online, palestras edificantes. Desliga a TV, aqueles programas que só trazem o noticiário, aquele noticiário que não nos engrandece, que mais nos amedronta, que mais leva um ódio, leva muitas vezes o desespero, até mesmo o pânico. O que eu fico pensando, se as pessoas não morrerem do coronavírus, vão morrer de depressão, vão morrer por inanição, vão morrer por desespero. Doenças da mente que estão sendo somatizadas. Então, o que me cabe falar para esse público que está me ouvindo nesse momento. E é uma honra, eu me sinto muito feliz em estar podendo penetrar no lar de cada um de vocês. Lembremos que o mundo é de Deus. E que o mundo é de Deus e que Jesus ressuscitou. E logo mais nós estaremos celebrando a sua ressurreição. E a ressurreição vem para mostrar que a morte ela não vai limitar. A morte não é o fim. A morte não deve nos levar ao desespero. O medo, a solidão, o desespero pode gerar uma morte e causar morte para muita gente. De tanto medo a gente pode gerar uma cadeia de morte. Então, somos nós, se é que a gente pode falar, um exército de Jesus, todas as pessoas de fé, de todas as denominações religiosas. Por isso eu estou falando de forma bem abrangente, bem ecumênica, para dizer que nós podemos ter a nossa melhor versão. Nós podemos sermos melhores. Nós podemos sair desse padrão da autossuficiência. Eu lembro de uma vez, de um diálogo que eu estabeleci com o meu médico, numa hora de crise. Para mim, ali era o fim do mundo. Eu estava pedindo até a morte. E ele falou assim comigo: sabe o que está acontecendo com você? Você está brigando com Deus. Não há vencedor nessa briga. E realmente eu cheguei à depressão por conta dessa briga, porque eu não queria agir. Eu preferia ficar na zona de conforto e achar que aquela situação, eu poderia viver com aquele conflito a vida inteira. Mas olha, foi tão importante quando eu tomei atitude, foi tão importante enquanto eu pude orar mais, fortalecer o meu espírito e sair desse padrão da autossuficiência. Me colocar na condição de uma pessoa frágil, que realmente precisa do amor de Deus, da proteção divina. Chega uma hora em que às vezes a mágoa, o ressentimento, o sofrimento em família, ele gera em nós um estado tão doentio que é o fim do mundo, é uma crise. É uma crise do tamanho para nós, dimensionada para quem está sofrendo, é como se fosse uma pandemia dentro da família.
Melhor aceitar, administrar e agir. Então, somos convidados a aceitar aquilo que a gente não pode mudar, nos capacitarmos para adquirirmos um novo padrão e agirmos rumo a um novo caminho, a novas atitudes, a novos padrões. Não é tempo de briga de política. Então, meus queridos, o que eu gostaria também de relembrar nessa noite de Sexta-feira da Paixão, quantas brigas políticas nos WhatsApp, nos canais de televisão, nos diálogos, as pessoas já não conseguem mais conversar, elas não conseguem mais se entender. E eu fico aqui pensando, o que nós podemos oferecer para a nossa humanidade, se não um pouco do nosso amor, um pouco da nossa fé, um pouco da nossa solidariedade. Já estamos quase chegando ao final, né, da nossa live. E o que eu gostaria de agradecer a todos os presentes, né, participantes dessa live. Se quiserem mandar alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Lembrando que toda essa onda passará. O que não passa é o amor de Deus por nós. Tudo vai passar. A dor, o sofrimento, a prova. E nós estamos sendo convidados a sermos mais resilientes, a sermos mais generosos, a sermos mais solidários, sermos mais fervorosos, né? E a colocarmos a nossa casa, a nossa mente a serviço do bem, a serviço de uma nova humanidade, né? A serviço de um amor por um ser que se entregou numa obediência a Deus, para deixar esse legado de humildade e de perdão. Quantas vezes nós temos guardado tantas mágoas silenciosas dentro de nós, adoecendo o nosso corpo físico, adoecendo o nosso corpo emocional, adoecendo o nosso corpo espiritual. Lembremos, é hora de oferecermos o nosso perdão. Mesmo que esse perdão, ele não se dê de forma física. Eu não posso falar, eu não posso dar esse perdão porque o ser que muito me magoou, ele não está mais nesse plano. Já morreu, já está no outro plano, outra dimensão. Mesmo com aqueles que já partiram. Vamos pedir o nosso perdão e dar o nosso perdão. E vamos renovar a face da terra com o nosso amor, com a nossa generosidade, com a nossa esperança, com a nossa solidariedade, porque toda a nossa humanidade está sendo convidada a um padrão novo de vibração, a uma evolução coletiva, a uma espiritualidade mais elevada, não mais essa disputa de religiões. Aqui eu sou melhor do que o outro, eu estou salvo, eu não vou passar por dificuldades. Nos coloquemos na condição de frágeis, como filhos de Deus, merecedores do amor e do perdão de Deus. E na condição de seres frágeis, lembremos que todos somos irmãos. Aqueles sequer que conhecem o nome de Jesus. Há países onde não se fala, é proibido até falar o nome de Jesus. Mesmo assim, esses povos, essas nações, essas culturas, todos esses povos, esses governantes irão passar. Sabe o que não vai passar? A certeza do amor de Deus por nós. Porque não há, nas páginas da história da humanidade, nenhuma cultura que tenha sobrevivido sem a essência da certeza de que existe um ser superior que comanda as nossas vidas.
a gente pode denominar com os nomes mais variados. Mas o comandante desse barco é Deus. E nós estamos sendo convidados coletivamente a despertarmos a nossa inteligência espiritual. Muito obrigado. Obrigada a Ticiana, que colaborou comigo nessa hora de dar a estrutura aqui para essa live. Obrigada ao Davis, Henrique, meu filho também, que está participando aqui dessa live. Obrigada a tantos amigos que eu estou vendo aqui